Saudações. Bom, a mídia ocidental, Wall Street Journal, parece que confirmou que foi o Estado, aquele Estado, né? Nós sabemos quem são. O ente sionista que patrocinou o ataque fracassado à Pérsia. Você não pode falar o nome do Estado porque, bom, somos desmonetizados, né? Isso dificulta muito a nossa vida. Infelizmente é assim. Então a gente tem que... Eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Falam assim, nossa, por que você não fala o nome mesmo? Porque a gente é desmonetizado. Não que a gente ganhe muito, mas qualquer centavo vale. O nosso objetivo é pagar, é ter a versão paga desse programa que vocês estão vendo aqui, que depois que eu usei, as coisas melhoraram muito. Estranhar, são só 20 horas grátis por mês, e eu já usei 13. E o mês de fevereiro, quando reinicia, no dia 22, nem começou. Então, o nosso objetivo aqui é conseguir a versão paga. Para isso, a gente tem que pagar. Mas, se o Twitter, perdão, se o YouTube nos desmonetizar, a gente não tem como pagar. Tá certo? Então, bom, enfim. A gente não pode falar o nome do país. Vamos chamar de entidade. De entidade sionista, né? Os Estados Unidos, Wall Street Journal, confirmaram que foi a entidade que patrocinou o ataque na Pérsia, né? A gente já falou isso nos vídeos anteriores. Gente, foi a entidade. Tinha teoria que era a Arábia Saudita, não era mesmo. Só quem não entende de geopolítica falaria que era a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também está querendo ingressar nos BRICS. E tudo que ela não precisa é de um diferendo com o Irã. Certo? Tudo que ela não precisa. Então, não foi a Arábia Saudita, óbvio. Nós sabíamos, não tem a mínima chance. Tinha o Azerbaijão. Mas o Azerbaijão, apesar de ser assim, com a entidade, ela é ainda mais assim com a Turquia. E a Turquia jamais permitiria não que o Erdogan seja amigo dos persas de forma nenhuma. Mas ele não é burro. Ele não está no poder até hoje por ser um imbecil, né? Gente, que nossa, esse aqui. Ele não está no poder até hoje por ser um imbecil. Certo? Então, não foram os azeres. A gente sabia que não eram os azeres. Não foi um ataque direto, porque a entidade não tem tecnologia para isso. Foi-se o tempo, né? O país mais moderno do Oriente Médio, a única democracia. Não é democracia e não é nem de longe mais moderno. Diferente da Pérsia, que tem mísseis hipersônicos, drones kamikazes fodásticos, a entidade não tem essas armas. Então, não foi um ataque direto da entidade, até porque teria que passar por todo o Iraque. E, obviamente, os satélites da Federação detectariam, nós falamos sobre satélites aqui, falamos sobre radares. Então, evidentemente, os radares da Federação, baseados em satélites, detectariam qualquer ataque e avisaria a Pérsia. Então, pela inferioridade tecnológica, a entidade não teria como fazer um ataque. Vamos relembrar os motivos? Bom, primeiro, ela não tem armas hipersônicas. A entidade não tem armas. Na verdade, nem os Estados Unidos têm arma hipersônica. Certo? No sentido clássico, não tem. Ela não tem mísseis que possam chegar até lá sem ser detectados. Por quê? Porque a Federação tem um sistema de satélites excepcional. Falamos sobre isso, sobre satélites, que tem radares excepcionais, o sistema Kupol. Né? Tem um vídeo sobre isso, sobre o sistema Kupol. Perfeito? Eu tenho que aprender a colocar aqueles cards, né? Aqui, eu vou aprender a colocar os cards. E aí mostrar para vocês. Eu vou colocar no link, primeiro link abaixo, vou até anotar aqui, sistema Kupol. Certo? Vou colocar no primeiro comentário, para vocês verem o vídeo do sistema Kupol. Então, qualquer coisa maior do que uma gaivota que saísse da entidade na direção da Pérsia seria detectada pelos satélites Tundra do sistema Kupol de alerta precoce da Federação. Então, eles não têm tecnologia para isso, repito, né? Primeiro, porque seriam detectados pelo sistema Kupol. Segundo, porque eles não têm mísseis hipersônicos, não têm drones kamikazes com essa capacidade de atravessar tipo a Jordânia e o Iraque inteiro até chegar na Pérsia.
Não foi um ataque direto. Porque se fosse um ataque direto, a federação detectaria, avisaria os persas e assim que atravessar a fronteira, o tiro ia comer. Então, foi um ataque que contou com sabotadores internos, certo? Agora que foi confirmado que foi a entidade, nós sabemos que contou com sabotadores internos. Foram usados quadricópteros e foram inteligentes, porque além desses quadricópteros que fizeram o ataque terrorista propriamente dito, eles tinham drones menores. O ataque foi à noite porque os quadricópteros operavam na banda do infravermelho, então no escuro, e eles colocaram drones menores, coloridos, com iluminação. Então os drones menores serviam como isca para atrair a artilharia persa, enquanto os drones realmente perigosos, os quadricópteros, fariam seu trabalho sujo. Foram 8 cidades as atingidas, né? Em 6 fracassaram. As defesas persas conseguiram derrubar esses drones terroristas, mas em 2 eles tiveram sucesso. Uma de maneira absolutamente asquerosa, que foi na cidade lá do Azerbaijão Oriental, cidade de 50 mil habitantes, Artaxás. Por que asquerosa? Porque eles aproveitaram o terremoto. Teve um terremoto 5.9, 3 vítimas fatais até ontem, 447 feridos, e eles aproveitaram o terremoto que tinha acabado de acontecer e levou a vida de algumas pessoas para fazer um ataque terrorista. Quer dizer, é gente incrivelmente desprezível, né, que faz a coisa dessa. E o outro, que foi um ataque maciço mesmo, contou com pelo menos, segundo a versão iraniana, 3 drones, eu acredito que foram 4, né, faz sentido se você analisa o tempo estratégico e matematicamente, mas vamos pegar a versão dos persas, 3 drones. Um foi abatido de cara e explodiu, e 2, bateram, não foram atingidos pela defesa antiaérea, mas bateram no telhado. Isso foi o suficiente para explodir o depósito ministerial, né? Então, além disso, teve a explosão da fábrica de lubrificantes no Azerbaijão Oriental. Então, de todos esses ataques, dos 8, só 2 foram bem-sucedidos. E um deles foi bem-sucedido porque aconteceu logo após um terremoto. Então, os persas estavam preocupados em salvar a vida. Certo? A preocupação deles é salvar a vida, e isso permitiu que esses infelizes fossem bem-sucedidos nesse ataque. O outro, o depósito de munição, foi mais midiático, né? Explodiu, fogão, não teve nem ferido, teve, era de noite, não tinha ninguém trabalhando. Então, enfim. Mas aí surgiu a pergunta se a gente acertou que foram os habitantes da entidade, né, que patrocinaram esse ataque. Quem foi o sabotador interno? Nós sabemos que não são os judeus iranianos. Os judeus iranianos são extremamente leais ao Irã. Já demonstraram isso mais de uma vez. Então, não foram os judeus iranianos. Certo? Não foram os judeus iranianos. Não foram os baluches, porque não faz sentido. Eles são aliados, para dizer pagos, né, pelos anglos britânicos e americanos. Não foram os azeres, porque eles não seriam tão estúpidos. O Erdogan não seria tão imbecil. Por mais que o Erdogan seja complicado, tenha diferença com os persas, ele não é burro. A própria Turquia foi vítima de ataques terroristas recentemente, pessoas morreram. E ele só mandar o velhinho àquela que o pariu. Então, evidentemente, não foi ele. Não foi ele. O Erdogan não tem as mãos nesse ataque. Ele está enfrentando problemas, né, com os Estados Unidos, e ele não faria uma coisa dessa. Portanto, ele não deixaria os azeres fazerem. Por mais que os azeres sejam dos israelenses, né? Então, sobrou quem? Os curdos. Muito provavelmente foram os curdos, porque você teria que transportar esse quadricóptero pela fronteira, entrar no Irã com eles. E o único povo que ocupa exatamente uma larga região de fronteira, 9 centenas de quilômetros de fronteira, em áreas montanhosas, difíceis, são exatamente os curdos. Então você pega os terroristas da entidade, passam essas armas para os terroristas curdos, né? Lembrando, aquela visão de curdo, oh meu Deus, um povo que luta pela liberdade anarquista, pelo direito das mulheres, cara, isso é tão verdadeiro quanto os Mujahedin no filme do Rambo 3, que eram guerreiros da liberdade num filme, até para aparecerem como talibã, terroristas nos noticiários.
Não estou dizendo que a cultura curda, de fato, não é matriarcal e é bem menos opressiva para as mulheres do que a árabe, por exemplo. Mas essa visãozinha de, ai, tadinha, coitadinha, não, isso não existe, não. Eles comandam o terrorismo na Síria, são líderes do terrorismo na Turquia, os turcos sabem muito bem quem são os curdos. O terrorismo no Iraque também está na mão dos curdos e, evidentemente, o terrorismo no Irã é obra dos curdos. Mas aí entra a questão, quem são esses curdos? Gente, a gente precisa partir aqui de um pressuposto. Primeiro, não existe um povo curdo, é um conjunto de povos curdos, né? É um conjunto de povos curdos, não é um povo curdo. Perfeito? É um conjunto de povos. Então, vamos começar por aí. É um conjunto de povos, né, curdos, e que não tem necessariamente a ligação, tipo, genética. É mais complicado que isso. Deixa eu só ver aqui, gente, eu tenho que baixar o arquivo, porque eu quero deixar para vocês, sabe? Eu quero deixar para vocês o link e quero baixar o arquivo completo para quem me pediu. Vou deixar no grupo do Telegram os 2 arquivos completos que eu estou falando aqui, certo? Os 2 arquivos completos vão ficar lá no nosso grupo do Telegram para quem quiser. Porque aqui, gente, que nós não somos o mundo militar da vida, não, tá? Que fica falando groselha, que copia dessas bobagens da mídia ocidental e fica vendendo isso como se fosse verdade. O negócio aqui é outro, certo? O negócio aqui é outro mesmo. Então a gente vai deixar a fonte daquilo que a gente está afirmando. Deixa eu só terminar de baixar o arquivo para eu providenciar isso, certo? Só um momento. Que eu tenho que salvar o arquivo na pasta para ficar fácil compartilhar ele com todas as pessoas que quiserem. Eu acho, gente, nós somos um canal pequeno, mas aqui a gente é limpinha, sabe? A gente é limpinho, a gente evita fazer essas coisas, de passar os outros para trás, fazer clickbait, fazer análise apressada. Se nós tivéssemos feito isso ontem, logo depois dos ataques, imagina a quantidade de cliques, de links, até de novos inscritos que a gente não teria ganho. Só que a gente não tinha informação. A gente não ia falar groselha. E eu também não vou copiar esses vídeos de americano que falam os cultos, não sei o quê. Cara, essas coisas nada a ver. Não vou fazer isso, não. Não vou fazer mesmo isso. Vamos tentar fazer um trabalho sério aqui. Né? Tá, como eu disse, a gente é pobre, a gente não tem recurso, a gente está aqui pedindo esmola para conseguir a versão paga do StreamYard. Inclusive, gente, vocês não precisam mandar Pix. Vocês podem falar, nossa, Leider, mestre Leider, deixa eu te parabenizar com a assinatura anual, a mais barata que tiver, do StreamYard. Nossa, eu ficaria extremamente feliz. Certo? Porque o StreamYard faz uma diferença enorme e a gente só tem mais 6 horas de StreamYard grátis. Né? Então, é um programa que faz uma diferença muito grande na maneira como a gente trabalha. A gente está trabalhando, né, com a ajuda de vocês também, para comprar um PC novo. Já compramos uma placa-mãe boa mesmo. E, claro, estamos aceitando doações para comprar agora o processador, né? Vocês podem doar no Pix também, vai ser muito bem-vindo. Mas, se alguém quiser falar, né, sei lá, vou te ajudar com o StreamYard, eu agradeceria imensamente. Certo? Mas vamos falar dos curdos. Esse artigo aqui, ele eu nem vou falar sobre ele agora, certo? Eu quero falar, peraí. Esse aqui é esse. Então vamos mostrar aqui agora, na verdade. Observe esse mapa. Esses são os povos curdos, que não é um grupo só, são povos curdos. O que a gente vê na verdade, 4 grupos curdos. Esse em rosa escuro são os Kurmandis do norte, certo? Kurmandis do norte. Esse em rosa claro são os Kurmandis do sul. E esses em amarelo são os Zazaks. Esses em laranja são os Guaranis. E esse eu quero é Guarani, não é Guarani.
são os guaranis. Esses guaranis são mais interessantes, esses grupos, e a gente vai falar sobre eles mais um pouco adiante. Por enquanto, vamos nos concentrar nos 3 grupos, verde é conta misturado, nos 3 grupos iniciais, os Sazaques de amarelo, os Curmandis do norte e os Curmandis do sul. Perfeito? A nossa tese, que não é nossa, é do artigo científico, é que uma coisa é a identificação linguística, eles não falam necessariamente o mesmo idioma, falam dialetos do mesmo idioma, são 4 dialetos aí, perfeito? Mas não é o mesmo dialeto. Bom, é mais ou menos como acontece no português, gente. No português, o português, o galego e o galaico-extremenho podem ser considerados dialetos da mesma língua. No espanhol acontece a mesma coisa. O castelhano, o andaluz e o extremenho podem ser considerados dialetos da mesma língua, a língua espanhola. No astur-leonês, a mesma coisa. O mirandês, o asturiano, que se chama de bable, e o leonês também podem ser considerados dialetos da mesma língua. Perfeito? No francês nós temos isso. Certo? O francês mesmo é a língua falada na Ile-de-France. Mas o normando, que é aquela coisa que os canadenses acham que é francês e falam, é um dialeto da mesma língua, tanto quanto o andaluz é um dialeto do espanhol. E o português é um dialeto do portugalego. Certo? Então, não falam a mesma língua. Isso é importante, não falam a mesma língua. São línguas muito parecidas, são dialetos um do outro. Culturalmente, são basicamente, de fato, o mesmo povo, mas geneticamente não. Então, por que eu estou falando isso? Por que isso é importante? Embora eles falem uma língua indo-europeia, geneticamente eles não são indo-europeus. São bem diferentes, é isso que a gente vai falar. Os guaranis, aí vocês vão entender por que a gente vai falar sobre isso por último. Olha só, gente, nós temos uma tabelinha aqui, cadê? Não, ela está aqui. Isso. Observa essa tabela aqui. É essa mesmo. Peraí, deixa eu só ter certeza. Não, é aquela mesmo. Essa tabela mostra diferentes povos curdos. Aí está falando de curdos da Geórgia, curdos do Turcomenistão, mas são grupos pequenos. O Turcomenistão deve ter uns 7 mil curdos, a Geórgia uns 10 mil. Então vamos nos concentrar nesses grupos que a gente está falando. Nós temos os haplogrupos. O que é um haplogrupo? É uma seção do DNA, e no caso aqui do cromossomo Y, que mostra a origem paterna. Entenda o seguinte: o cromossomo Y só é transmitido de pai para filho, só homens têm. E no caso de mulher, a gente usa o cromossomo da mitocôndria, que só é transmitido pela linhagem materna. Certo? A mitocôndria só é transmitida pela linhagem materna. E não é difícil entender. Nós temos o óvulo e o espermatozoide. Evidentemente, o espermatozoide tem mitocôndrias. Certo? E o óvulo, evidentemente, também. O óvulo é bem maior. Só que quando o espermatozoide entra no óvulo, ele perde a cauda, ele perde a mitocôndria. Só entra o material genético dele. Certo? Então, o que acontece? Só o óvulo transmite a mitocôndria para o embrião. De modo que o cromossomo X, todos têm o cromossomo X. Tanto homens quanto mulheres. O cromossomo X, não, existem algumas coisas genéticas que provam que pessoas trans de fato existem. Não é uma invenção dos wokeístas, não. De fato, a sexualidade humana é mais complexa do que isso. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Só quero dizer que a mitocôndria, o DNA da mitocôndria sempre vai ser de origem materna. Sempre vai ser de origem materna. Então, analisando o DNA da mitocôndria, a gente sabe as origens maternas de um indivíduo, desde a origem da humanidade. E analisando o cromossomo Y, a gente sabe as origens paternas. É a mesma coisa, mas não é mesmo. Não é mesmo. Nunca é a mesma coisa. Veja, por exemplo, eu sou mestiço, sou pardo. O que eu sei dos meus ancestrais? Meu pai e minha mãe são primos, então não conta, né? Vamos começar dos avós. O avô, vamos chamar de avô Pedro. Avô Zeca Pedro, né? Avô Zeca Pedro é irmão do avô João Pedro. Ok. E o avô Josino, né? Meus pais são primos e irmãos. É o pai tanto da minha avó materna quanto da minha avó paterna. Assim como o meu avô
Zeca Pedro é irmão do meu avô João Pedro, e ambos são filhos do meu bisavô Pedro. Entenderam a lógica? Então vamos lá, quem que é esse Pedro, meu ancestral paterno? Pedro era um camponês, né, provavelmente pobre e tal, sei lá o que veio de uma região chamada Frio. Hoje o Frio pertence à Itália, mas ele pertencia ao Império Austro-Húngaro, certo? Hoje ele está na Itália, mas quando os meus parentes foram buscar, meus parentes endinheirados, não eu, foram buscar a cidadania italiana, eles descobriram que meu bisavô, que veio novinho, criança, para o Brasil, não saiu da Itália. Tecnicamente, ele saiu da Áustria. Ser descendente italiano é de boa, porque, né, você pode ter dupla nacionalidade, italiana e brasileira. A lei brasileira permite, a lei italiana também. Agora, com a nacionalidade austríaca é outra coisa. A lei brasileira até permite, a austríaca não. Você não pode ser cidadão da Áustria de outro país. É igual à China, você é chinês e você é estrangeiro. Na Áustria, a mesma coisa, você é austríaco, você é estrangeiro. Você não pode ter duas nacionalidades. Então, esses meus parentes endinheirados, eles preferiram falar, não vale a pena. Preferiram se manter exclusivamente cidadãos brasileiros, por causa desse detalhe, certo? Então, bom, ele transmitiu o DNA do cromossomo Y para toda a família. E aí eu tenho outro bisavô, que é o pai das minhas duas avós. E esse Pedro é o pai dos meus dois avós. E a minha bisavó, meu outro bisavô, Josino, é pai das minhas duas avós. E ele, o que ele era? Bom, ele era filho de escravo, pessoa escravizada, com indígena Guarani. O pai dele lutou a Guerra do Paraguai pelo batalhão, pela milícia goiana. E na Guerra do Paraguai ele ganhou a liberdade, ele lutou em troca da liberdade, ele era uma pessoa escravizada de Araxá, em Minas Gerais. E ganhou a liberdade lutando na Guerra do Paraguai. E trouxe de lá uma indígena, que era a minha trisavó, no caso. Esse pegado no laço é um outro nome para sequestrada e estuprada. Foi isso que aconteceu, é assim que eu tenho ancestralidade guarani. Certo? Meu trisavô lutou a Guerra do Paraguai. Enfim, né? E no outro lado, meu bisavô Pedro se casa com Mariana, que é o nome, digamos, cristão da minha bisavó, que era indígena Crenacore, Capó do Sul, de Araxá. Então, curiosamente, apesar de não serem de fato parentes, eu sou filho de primos e irmãos, isso é estranho, né? Porque são primos tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Curiosamente, meus ancestrais vieram de Araxá, mas não tinham ligação nenhuma. Porque um era um friulano, não vou falar italiano, porque hoje pertence à Itália, na época não. Filho de um friulano que veio com uma indígena Capó do Sul de lá, de Araxá para cá. Então, tanto o Pedro era do Frio, né? Era do Frio, mas vamos dizer italiano. E, para simplificar, e a minha trisavó Mariana era Crenacore, Capó do Sul. Aí tá, ambos de Araxá. Ela porque era nativa, né? Capó do Sul de Araxá, inclusive os ancestrais delas comeram, literalmente, os índios Araxá, que eram de língua tupi, né? Os Crenacore eram um povo, os Capó do Sul eram um povo meio nervoso e praticavam canibalismo. Então, se você for ver a história dos índios Araxá, eles foram devorados exatamente pelos Capó do Sul. Então, ela é descendente dos devoradores, vamos colocar assim. E o Pedro, repito, veio do Frio, ainda criancinha. Enfim, do outro lado, vamos repetir, Josino, que é raro você ter uma ancestralidade de pessoa não branca, difícil mesmo. Normalmente, os seus descendentes por parte de pai são sempre brancos. Não era o caso do pai do Josino, meu trisavô, que era preto, escravizado de Araxá e ganhou liberdade porque lutou a Guerra do Paraguai. A minha trisavó, repito, Guarani. Então é muito raro você ter um sangue paterno não branco. Materno é muito comum.
Aí é engraçado que nesse caso específico é o sangue materno que é europeu, porque Josino se casa com Idalina, que era galega, assim, da Galícia mesmo, certo? Uma mulher branquinha e bem franzininha, tadinha. Que Deus a tenha, claro, faz tempo, mas ela não viveu muito, ela viveu um pouco mais, acho que ela não chegou aos 30 anos. Era muito franzina e não... Então, assim, é raro um caso desse, que o ancestral paterno normalmente é europeu. Certo? Ele veio e conquista, né? A pega no laço, seja estuprada, ou a negra, ou a mestiça. Mas no caso materno, é o contrário. Meu ancestral, negão, lutou a Guerra do Paraguai, que é o lado africano, é raro isso, e a materna, que é europeia. E Dalina era galega, né, da Galícia. Então isso é raro. O mais comum é o que aconteceu do lado paterno. Você tem um ancestral europeu, parte homem, no caso era Pedro, e um ancestral materno, que aí pode ser indígena ou negro. E de fato é o que aconteceu. Minha bisavó era Crenacói, Capão do Sul. Por que eu estou falando isso? Não estou expondo a minha vida pessoal, não. Minha genética não é tão interessante, é comum, como todos os brasileiros. Que acham que são brancos. Eu, claramente, não sou branco, mas tem muita gente que acha que é branco e que, se for ver lá no fundo, vai achar alguma coisa que não é. Por isso que os brasileiros não são considerados brancos nos Estados Unidos nem na Europa. Mas o que eu quero falar é o fato mesmo aqui, que eu exemplifiquei em mim, é que a ancestralidade paterna costuma ser muito diferente da ancestralidade materna. No caso desses grupos curdos, os Kurmands do norte, os Azaques e os Kurmands do sul, a gente está falando da ancestralidade paterna. Aqui, ó, Kurmand do norte em rosa, Sazak em amarelo, Kurmand do sul em rosa clara. Perfeito? Que a tabela lá chama de muçulmanos do norte do Iraque. Perfeito? Então, por que eu estou falando isso? Os haplogrupos são diferentes. Haplogrupo é um pedaço do DNA, no caso aqui do Y, né, do cromossomo Y, partilhado por grupos com características ancestrais comuns. O que a gente vai constatar aqui? Se vocês verem essa tabela, certo? A tabela mesmo que está... Deixa eu mostrar aqui na página seguinte. Deixa eu passar a tabela para a página seguinte para vocês poderem identificar o que eu estou falando. Esqueça essa migração mais ampla. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando isso. Nessa tabela a gente vai ver os haplogrupos E, I, J, K e R1. O R1 é o indo-europeu. Guarde essa informação, tá? O R1 é o indo-europeu. É a origem dos indo-europeus. É o R1. Ok? Então, R1 é o indo-europeu. Perfeito. O E, a origem dele é africana. Sim, o E é africano. E tem... Nossa, tem curdo com origem africana? Sim, tem. Certo? O E, a origem dele é africana. Perfeito? Ele embora ele seja encontrado em algumas regiões específicas do Oriente Médio e bacia do Mediterrâneo, exatamente entre os curdos e até no sul da Europa. Mas ele é africano. Aí, o outro grupo, o haplogrupo que a gente tem é o J. O haplogrupo J, a origem dele é a Península Arábica. Certo? A origem dele é a Península Arábica. O haplogrupo I, a origem dele, especificamente, deixa eu ver, cadê o mapinha aqui? O haplogrupo I, cadê? Sim. Ele é mais encontrado na Europa. Então, o haplogrupo I é palo-europeu, certo? Então, haplogrupo I, palo-europeu. O haplogrupo J2, já falamos, é só relembrar aqui para não ficar confusão. É da Arábia, né? O haplogrupo E é da África. Agora veja que interessante, o haplogrupo K. O haplogrupo K, a origem dele é o subcontinente indiano. Certo? O F, que é o subcontinente indiano. Me perdoe. O haplogrupo K. Deixa eu só pesquisar aqui, eu tinha feito isso, a gente sabe que essas coisas acontecem. Fiquei tão empolgado com esse haplogrupo F, que é de origem indiana, que eu esqueci de pesquisar o K. O haplogrupo K, a origem dele é no sudoeste da Ásia, é do Oriente Médio, um haplogrupo autóctone. Certo? Ele é um haplogrupo autóctone do Oriente Médio.
Perfeito? Então, ele é um haplogrupo autóctono do Oriente Médio, especificamente da região do Cáucaso. Então, o haplogrupo haplogrupo K é nativo, aborígene. Então, vamos só relembrar, porque às vezes o que eu falei aqui ficou confuso, eu acho até que ficou, e a gente não pode ter confusão. Né? Então, vamos relembrar. O haplogrupo E é de origem africana. O I é palo-europeu, quer dizer, aqueles povos que viviam na Europa antes da invasão dos indo-europeus. Os indo-europeus são R1, certo? E R1A. O haplogrupo K é nativo do Oriente Médio, especificamente do norte do Oriente Médio, região do K. E o haplogrupo J2 também é nativo do Oriente Médio, só que da Península Arábica. Perfeito? Então a gente sabe os haplogrupos. Agora vamos ver a frequência. Os Kurmandi do Norte, que é um povo curdo, eles são 11,5% de origem africana, 1/8 de sangue africana. Os Azaques também têm 11% de origem africana. E os curdos muçulmanos do Iraque, que estão em rosa clara, 7,5% de origem africana. Então, é mais ou menos, não tem muita diferença, 7,5% a 11,5%, a variação pequena. Essa origem africana, muito provavelmente, é mistura com escravos, porque vários povos que dominaram aquela região, principalmente os turcos, eles praticavam escravidão. Então, provavelmente, enfim, a origem africana. Palo-europeus, olha aí, nós temos a diferença. Esse Zazak amarelo, deixa eu mostrar para vocês. Esse Zazak amarelo, 1/3 do sangue deles é palo-europeu. É muita coisa, muita coisa. É um índice que você não encontra na Europa, para dizer a verdade. Eles são mais palo-europeus do que os europeus. Na verdade, se encontra na Europa em lugarzinhos e povos muito específicos. Na ilha da Sardenha, na região da Toscana e no País Basco. São os únicos locais da Europa onde você tem uma frequência desse haplogrupo K maior do que entre os curdos e Sazak. Vocês verem como é que são as coisas. Nos outros grupos de curdos, os Kurmandi do Norte, 16%, e os Kurmandi do Sul, 11,5%. Tabela chama de curdos muçulmanos do Iraque. O J2, que é aquele de origem árabe, não existe entre os Azaques. Não existe, nem traço. O haplogrupo J2 entre os Azaques, que é esse amarelo. São 14% entre os Kurmandi do Norte, 1/7, mas são quase 1/3 entre os Kurmandi do Sul, certo? De origem árabe, o que faz sentido, o Kurmandi do Sul está mais perto da Arábia. O haplogrupo K, né, que é o nativo, não existe entre os curdos muçulmanos do Iraque, por parte de pai, olha que loucura, os Kurmandi do Sul, e também não existe entre os Sazaques. Só existe o sangue DNA nativo entre os Kurmandi do Norte, 1/8, 13%. Também faz sentido, porque a origem do haplogrupo K é exatamente essa região na fronteira entre a Anatólia, o Oriente Médio e o Cáucaso. Finalmente, o R1, que é especificamente o indo-europeu. Veja só, os Sazaques são quase 40% indo-europeus, 37%. Os curdos muçulmanos do Iraque, que tem rosa clara, são 28,5%. Podemos dizer que é cerca de 1/3 também. 1/3 dos Sazaques dos curdos muçulmanos, e geneticamente, são indo-europeus. Agora, entre os Kurmandi do Norte, esse índice é só a metade, 17%. São indo-europeus. Praticamente não tem indo-europeu no sangue deles. Então, a gente pode dizer que os Azaques têm sangue indo-europeu por parte de pai. Um nível bem considerável, 40%, 2.500. Os curdos muçulmanos do Iraque, né, que está em roça clara, Kurmandi do Sul, também tem um índice de quase 1/3 de sangue indo-europeu. E por que eu deixei para falar dos Guaranis por último? Porque os Guaranis não têm absolutamente nada de sangue indo-europeu, por parte de mãe. Nada, nem traço. Os Guaranis, repito, não têm nem traço de sangue indo-europeu. Nenhum traço. Então, eles são totalmente nativos da região. E aí, pesquisando a genética materna dos curdos, constatou-se que todos eles, assim como os turcos e os iranianos, a origem deles é, de fato, o Oriente Médio. Eles são nativos. Nativo por parte de pai é pouco. Nós vemos que nativo por parte de pai, com características só, basicamente, os Kurmandi do Norte. 1/8 do sangue é nativo por parte de pai. Nos outros grupos, os Azaques e curdos muçulmanos do Iraque, Kurmandi do Sul, nem tem. Mas por parte de mãe, eles são, em sua maioria imensa, nativos do próprio. Então, são povos autóctones.
Aí você fala, qual a ligação dos curdos com os elamitas e principalmente com os sumérios? Ele existe? Sim, existe. Ele existe. Deixa eu explicar para vocês aqui. Principalmente no caso dos guaranis, a ligação com os sumérios genética não pode ser negada. Certo? Esse haplogrupo é praticado, partilhado com os sumerianos, então eles têm ancestralidade suméria, mas principalmente os guaranis, e esse que vocês estão vendo em laranja. Certo? Isso que vocês estão vendo em laranja partilham a ancestralidade sumeriana. Mas, de toda forma, todos os grupos partilham a ancestralidade do Oriente Médio, porque, por parte de mãe, o traço de DNA de fora é muito pequeno. A teoria da invasão indo-europeia ela é verdadeira. Os indo-europeus realmente invadiram e puseram a sua língua para os iranianos e os curdos. A língua foi imposta. Mas, geneticamente, a contribuição indo-europeia é muito pequena, incrivelmente, mesmo entre os iranianos. Os iranianos têm características genéticas únicas que separam eles de todos os povos do mundo. O segundo artigo que eu vou deixar à disposição, que é um estudo de genética, como é que chama o artigo? É um estudo de imunologia humana. Uau! É um estudo de imunologia humana, mostra que o DNA dos iranianos é único no mundo. E isso vale especificamente para os curdos. Então, assim, o cara demonstrou, falou, gente, esses povos são nativos todos do Oriente Médio. Por parte de mãe, a origem deles é o Oriente Médio. Eles têm parentesco porque são descendentes de povos que ocuparam o Oriente Médio 40 mil anos atrás. E ponto. Então, assim, são indo-europeus? Não, não são. A língua deles é indo-europeia? É. Indo-europeia do grupo iraniano do Noroeste. A língua é. Geneticamente, eles não são indo-europeus. Os russos são indo-europeus. São muito indo-europeus os russos. Mais do que qualquer outro povo da Europa. O Adolfinho ficaria possesso, né? Que os russos são muito mais arianos do que eles. Mas muito mais arianos que os vikings, por exemplo. Os vikings têm um forte componente de sangue preto, de origem somali, e de sangue asiática, que vieram dos samoiedas. Então, os vikings, essencialmente, eram pretos, de olho azul misturado com asiático. Você vê loirinho, todo indo-europeu, Hitler se surpreenderia muito negativamente se soubesse genética, se já existisse naquela época genética. Que mostra que de arianos, os góticos não tinham nada, e os alemães muito pouco. O ariano mesmo da Europa são os russos. Certo? O sangue ariano, por exemplo, de espanhóis e portugueses, e ingleses é mínimo. O sangue ariano de alemães do norte, de escandinavos, é mínimo. Certo? É mais preto e asiático do que ariano. Tranquilo? O Adolfinho ficaria surpreso se analisasse. Vamos fazer mais vídeos sobre isso. Mas, por enquanto, quem são os curdos? Linguisticamente, são muito parecidos. Falam dialetos do grupo curdo. Etnicamente, também são o mesmo povo. Mas, geneticamente, não mesmo. Geneticamente, são um povo nativo, principalmente no caso dos guaranis e dos curmantes do sul, aparentados com os sumérios, no caso específico dos curmantes do norte e dos sazaques, aparentados com populações caucasianas. Mas, assim, caucasiana do Oriente Médio. Então, vamos colocar aqui sob perspectiva rápida, para não ficar enrolando e não demorar demais. Sazaques e curmantes do norte são nativos vindos do norte do Oriente Médio. Curmantes do sul e guaranis são nativos vindos do sul do Oriente Médio. Certo? Então, são ambos povos nativos, mas geneticamente nada a ver. Inclusive porque a gente demonstrou que existem diferenças fundamentais na ancestralidade paterna e na materna a diferença é ainda maior. Porque, repito, num grupo estão curmandes do norte e sazaques, esse em rosa escuro e amarelo. E a origem vem do norte do Oriente Médio, junto ao Cáucaso. No outro, totalmente diferente, que vem do Golfo Pérsico, na época que ele não era inundado. Para lembrar que no Pleistoceno, quase todo o Golfo Pérsico ficava na superfície. Depois é que foi inundado, formou-se o Golfo. Era uma planície não inundada, da onde vieram os ancestrais dos sumérios e desses povos curdos. Embora os sumérios mesmo, eu tenho
tinha um fio muito bom no Twitter falando sobre isso, mas depois eu acho de novo o material, e eu quero fazer vídeo sobre isso. A origem dos sumérios mesmo é o Turcomenistão. Certo? Sumérios são uma mistura de povos que vieram do Turcomenistão e do Turcomenistão atual, trouxeram o rudimento da escrita e se misturou com povos nativos da região do Golfo Pérsico. O que demonstra a teoria que, por parte de mãe, todos esses povos, independente de toda essa bregaiada, tudo árabe, israelense, turco, curdo, iraniano, eles são o mesmíssimo povo. Por parte de mãe, eles todos são muito parentes. É por parte de pai que surge a diferença, claro, né? A toxicidade tem que vir do homem. A gente tem que admitir que, nesse ponto, as nossas irmãs feministas estão muito corretas. Por parte de mãe, todo mundo é muito parente. Mesmo que haja uma diferença sensível entre, repito, os Kurmanji do Norte e os Sazaques, cuja origem nativa é do Norte, reitero, e os Kurmanji do Sul e os Guaranis, cuja origem nativa é do Sul, da região do Golfo Pérsico. Então, esses grupos em rosa claro e rosa são parentes dos sumérios. Perfeito? São parentes dos sumérios. Você não pode brigar com a genética. É igual aos indígenas brasileiros. A teoria aceita que vieram todos do Estreito de Bering, então todos têm origem asiática, próximo aos chineses. Os meus ancestrais e outros grupos não. Os povos Gs, em sua maioria, são descendentes de populações austronésias. Vieram da Papua Nova Guiné, do norte da Austrália. Certo? Os indígenas do litoral norte do Peru, indígenas do Equador, alguns indígenas da Colômbia, e principalmente, até alguns indígenas do grupo Guarani, mas principalmente indígenas do grupo G, têm origem austronésia. Inclusive, uma hora eu ainda quero mostrar uma foto da minha finada bisavó, indígena, vocês veem que a aparência dela não tem nada a ver com aquilo que se coloca como índio. Não tem aquele cabelinho liso, sabe, aquela carinha bonitinha. Não, não, não. Ela é negra. Olhando assim, você fala, mas a aparência dessa mulher é negroide. Um nariz mais largo. Por que um nariz mais largo apareceu de forma independente entre todos os povos escuros de regiões tropicais? Porque a função do nariz largo é permitir inspirar um ar mais fresco. O ar é quente. Se o nariz é largo, ele vai dar uma refrescada ao entrar no pulmão. Agora, pode ver que povos que moram em regiões quentes, o nariz deles é mais adunco. Veja os árabes, por exemplo. Por quê? Para dar prazo para esfriar o ar. Certo? Então, em regiões muito frias, então a temperatura influencia na forma do nariz, influencia muito. Assim como a luminosidade influencia na cor da pele. Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que aquela teoria de que todos os indígenas da América do Sul têm origem asiática é furada. A população Y, ainda vou falar sobre ela veio da Austrália, 27 mil anos atrás. 12 mil anos antes dos invasores do norte que vieram do Estreito de Bering. Então, por exemplo, eu sou descendente de Capão do Sul e Guarani. E dá para ver, na minha irmã, por exemplo, você vê o traço indígena que as pessoas normalmente esperam. Né? Cabelo liso e tal. Por que Guarani? Na minha bisavó, que era Capão do Sul, você vê que não tem nada a ver esse traço indígena. Você vê, nossa, índio com barba, que as pessoas não entendem nada de populações indígenas. Sim, pode ter indígena com barba, indígena de cabelo, como eu falo, mais ondulado, e ser 100% indígena sem mestiçagem com branco. Por quê? Porque diferente do que esses especialistas em porra nenhuma falam, que não entende merda nenhuma do que está falando, os índios da América do Sul, as populações indígenas, né? Indígena também, nossa, índio até pode ser meio complicado, mas indígena é um termo racista. Aqui é o walk, para você. Não é um termo racista. Indígena vem da porra do grego. Genus, origem. Dentro, ou seja, originado dentro da terra, em oposição à aborígene, a alienígena que veio de fora. Aborígene é mais ou menos a mesma lógica. Então, alienígena que veio de fora, indígena que vem de dentro, ou seja, da própria terra. Não tem nada a ver com Índia. Até porque o nome da Índia nem é Índia em indiano. Deixa eu mostrar para vocês aqui como se chama Índia. O povo gosta de falar merda, né? Hoje em dia, com essa moda woke, com aquela teoria da pretinha lá, que vende, faz publicidade para multinacional, né? A do lugar de fala. Qual é a outra teoria dela, gente? Lugar de fala. Apropriação cultural. Pode achar adolescente branca histérica. Certo? Vamos ver o nome da Índia em Hindi. Bharat. Então não vem de Índia, não. Índia é Bharat, na linguagem sânscrita. Perfeito? Indígena vem do grego, o que é da própria terra. Perfeito? E o que nós sabemos agora?
que os curdos são indígenas. Eles são nativos de populações do Oriente Médio, embora não sejam do mesmo grupo indígena. Vamos para encerrar. Os dois grupos do norte, esse que está em rosa mais escuro e esse em amarelo, vêm de origem bem do norte do Oriente Médio junto ao Cáucaso. Então, os dois grupos mais ao sul, são esses que estão em rosa claro e laranja, também são indígenas, mas vêm bem mais ao sul. São parentes dos sumérios e dos elamitas. Certo? Tranquilo? Então, nós sabemos quem são os curdos. É um conjunto de povos que, do ponto de vista étnico, você pode até considerar o mesmo tipo de povo. Do ponto de vista linguístico, são línguas semelhantes, mas geneticamente, não. São bem diferentes uns dos outros. Certo? Até no fato de serem nativos, eles são diferentes. Perfeito? Tranquilo? Então, curta, compartilhe, comente, nem que seja um emoji, gente. Ajuda demais a gente. Tá bom? E até a próxima. Fui.